de volta ao nosso Tira Dúvidas da área de linguagens, que conta agora com a participação dos professores de língua portuguesa, o Magno Andrade e a Maria Alice de Souza. Sejam bem-vindos, professores! Antes da gente passar para as nossas questões, vamos relembrar as aulas de língua portuguesa de hoje. Professor Magno, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem e você? Joia, conta pra gente o que os alunos viram nessa primeira semana do ciclo 7. Bom, primeiro, tudo bem, professora Maria Alice, nossos colegas da equipe, você estudante também, bom dia para você. Dani, hoje nós tivemos 3 aulas. Duas aulas para o terceiro ano do ensino médio, e aí nessas aulas nós falamos na primeira sobre coesão e coerência e na segunda sobre preconceito linguístico. E na aula do segundo ano do ensino médio nós falamos sobre conto fantástico. Obrigada, professor Magno. Tudo bem, professora Maria Alice? Tudo bem. Bom dia, Dani. Bom dia, estudante, equipe. Conta pra gente aí o que os alunos viram no ensino fundamental em língua portuguesa. Olha, o sexto ano viu vários tipos de cartas, todas elas com a questão argumentativa, então cartas argumentativas. O sétimo ano viu 2 conteúdos, resenha e pronomes. E o oitavo ano viu a coordenação e a subordinação, focado nas conjunções. Ótimo, professora Maria Alice, obrigada. Agora que já relembramos as aulas do professor Magno e da professora Maria Alice, vamos voltar para as nossas questões? Vamos lá? E a nossa primeira questão desse segundo bloco é para você, professora Maria Alice. Qual a função das conjunções subordinativas adverbiais? Olha, a conjunção ela tem uma função de ligar duas orações. Né? Lembrando que a questão da oração é a presença de um verbo. As conjunções adverbiais, elas vão ligar essas duas orações, trazendo circunstâncias adverbiais, de tempo, de causa, de comparação, de proporção. Então, um exemplo, eu falo assim, cheguei quando choveu. Olha, então cheguei é uma oração, aí está o verbo. Quando é uma conjunção subordinativa, choveu, né? Quando choveu. Aqui o quando me dá essa ideia de tempo. Então ligou o cheguei ao choveu, trazendo essa circunstância de tempo. Obrigada, professora Maria Alice. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é sobre a aula do terceiro ano. Qual a diferença entre coesão e coerência? Só um minutinho antes de você fazer, me fez lembrar, mandar um abraço à professora Rose, que a gente trabalhou muito esse tema com ela. Sim, a professora Rose falou muito sobre esse tema, né, principalmente com os meninos do terceiro ano. E a gente retoma agora este tema para falar dessa diferença. A coesão e a coerência, como nós vimos na aula, são elementos que normalmente andam juntos e que, na verdade, precisam de andar juntos mesmo. Ambas vão trabalhar para a construção de um texto que seja claro, de um texto que seja bom de ser lido, de um texto que seja fácil de ser entendido, tá? E aí, a coesão, ela vai trabalhar com algumas ferramentas. Elas têm ferramentas, tanto a coesão quanto a coerência. A ferramenta da coesão são os elementos gramaticais. Então, acentuação, pontuação, uso de conectivos, tudo isso faz parte dos elementos coesivos, dos elementos que vão aí proporcionar uma certa coesão ao texto. Então, a coesão é a forma de você construir um texto que esteja relacionado, né, todo relacionado entre si, utilizando de elementos linguísticos e gramaticais. Enquanto que a coerência, ela vai trabalhar mais com o sentido das frases, com o sentido dos parágrafos, com a relação entre essas frases e esses parágrafos. Então, a ferramenta que a coerência utiliza na construção do texto é justamente o sentido das palavras, o sentido das ideias que você coloca aí no seu texto. Se você diz, por exemplo, que você gosta de amarelo, mas que você não gosta muito de amarelo, são ideias incoerentes, porque as ideias não têm sentido entre si. Isso seria uma frase incoerente. Sintetizando,
A coesão vai utilizar, ajudar ali na construção de um texto por meio de elementos gramaticais e linguísticos, e a coerência vai utilizar de ferramentas como sentido para também construir um bom texto. Ótimo, professora, obrigada. A nossa próxima questão é para você, professora Maria Alice. Qual é a diferença entre resenha crítica e resenha temática? Ah, sim. Porque nós trabalhamos a resenha, né? Que é esse gênero discursivo que vai apresentar um objeto cultural, né? E esse objeto pode ser um filme, um livro, uma exposição de arte. E aí nós vamos ver que essa pessoa que apresenta esse objeto cultural, ele pode ter essa questão dessa subdivisão. Por exemplo, a resenha crítica, ela tem voltado para a análise. Além de apresentar a obra, a estrutura dela, vai se fazer uma análise, tem ali conceitos de juízo, vai fazer um julgamento daquele objeto cultural, seja filme, livro. A resenha temática é quando, né, essa pessoa que escreve, esse resenhista, ele vai comentar, ele vai analisar vários objetos culturais com o mesmo tema. Então, ela é a temática. Então, eu tenho, né, esses vários objetos e o tema é o mesmo tema. Então, ele pode estar falando de um livro e um filme com a mesma temática, ou vários livros, né, de autores diferentes com a mesma temática. É interessante também, né, professora, que quando a gente fala aqui com os meninos do terceiro ano, Dani, que a resenha crítica é um gênero textual muito utilizado nas universidades, né? É muito comum que os professores peçam para que os alunos ali das faculdades produzam resenhas críticas sobre determinado texto, sobre determinado livro, sobre determinado conceito. Então, aluno de terceiro ano que está aí quase entrando na universidade, atente-se também para este gênero textual, que com certeza você vai se deparar com ele em algum momento aí durante sua vida acadêmica. Excelente, professores. A nossa próxima questão é sobre a aula do terceiro ano. Quais os elementos que servem para construir a coesão, professor Magno? Bom, então como eu já dei até um spoiler aqui no início, Dani, o que vai ser utilizado ali para construir a coesão do seu texto são os elementos gramaticais e linguísticos. A professora falou aqui no início do nosso bloco sobre as conjunções subordinativas adverbiais, que são elementos coesivos. São elementos, então, que vão utilizar ali, que vão transformar o seu texto. No exemplo que a professora falou, o cheguei sozinho e o choveu sozinho não teriam sentido. Mas quando ela coloca este elemento coesivo, quando junta essas duas palavras que já existiam, e aí sim forma uma frase com sentido. Tudo bem? Então, são essas as ferramentas. Conjunções, preposições, os pronomes, os advérbios, os verbos, né, os verbos de ligação, elementos gramaticais de modo geral. A acentuação ajuda muito nisso. É muito importante, por exemplo, nós temos as palavras sábia e palavra sabiá, que o que vai modificar ali é um acento. Então, se você deixa de colocar um acento, a coesão do seu texto é prejudicada. O uso dos sinais de pontuação, tudo isso são elementos, então, que vão construir a coesão dentro do seu texto. Professora Maria Alice, quer complementar? Eu quero, vou dar até um spoiler, porque o sétimo ano, né, nós trabalhamos os pronomes. E nós vamos ver que os pronomes, né, o pronome relativo, o pronome pessoal, eles servem também como esses elementos coesivos. Então, por exemplo, numa frase, Maria Alice é professora de língua portuguesa. Acabei ali um período, pus um ponto. Eu não preciso repetir, Maria Alice trabalha na escola X. Eu, né, vou usar um pronome pessoal, né? Então, Maria Alice é professora de língua portuguesa, Maria Alice trabalha na escola X. E, por exemplo, o pronome relativo, né? Eu tenho lá, vamos pensar aqui, o aluno que estuda muito, né, será recompensado no final. Então, que é um pronome relativo, né? Não é qualquer aluno que será recompensado no final, aquele que estuda muito, né? Tem um pronome demonstrativo, por exemplo, ele é
excepcional, ele é essencial para construir coesão no seu texto e evitar repetição de palavras, né? Então, o esse, este e aquele, né, que são os pronomes demonstrativos, junto com as suas, com as alterações ali, né, o isso, o aquilo, são pronomes que também podem ser utilizados como elementos coesivos aí na construção do texto. Excelente. Aproveitando no gancho aí na última pergunta, professor, tem como um texto ser coerente, mas não ter coesão? Olha, como eu disse no início, tem a possibilidade sim. Por quê? O ideal é que a coesão e a coerência andem juntas, tá? Mas eu posso sim construir um texto que não tenha problemas de coerência, então que tenha boas ideias, que essas ideias se completam entre si, mas que apresentam um problema de coesão. Ou seja, eu poderia ter melhorado o uso de um conectivo, eu poderia ter melhorado o uso dos sinais de pontuação. Então, como eu disse, o ideal é que não. O ideal é que a coesão e a coerência estejam juntas. Mas eu posso sim ter um texto que é coerente e que não é coeso, e eu posso também ter um texto que é coeso, mas que também é incoerente. Tem um exemplo muito interessante, que são alguns textos que ele é feito só com substantivos, professora. Uhum. É muito interessante porque são textos totalmente coerentes, mas que não têm nenhuma coesão. Por quê? Por exemplo, o nosso ato aqui, de estar aqui filmando, né, de estar aqui conversando com você. Eu posso descrever isso como câmera, Dani, mesa, Maria Alice, Magno. Olha, eu uso só substantivos, mas eu consigo descrever a situação, os objetos que tem aqui. Isso é um texto coerente, porém é um texto sem coesão. Esse tipo, né, nós vamos encontrar muito na literatura, né, porque tem essa questão da criatividade, né, na redação do Enem. É essencial que os dois andem juntos, a coerência e a coesão. E aí eu até lembrei da questão de coerência, porque às vezes, se a gente desconhece algum contexto, pode ser que aquilo para a gente faça sentido e não faz. Por exemplo, numa redação, aí você fala, no México nevou. Se você não conhece o clima, não conhece o México, desconhece ali questões, né? Aí você vai falar, tá ok. Só que se você tem esse acervo de mundo, né? Aí você fala, não, peraí, isso está incoerente, porque no México não neva. Uhum, com certeza. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima questão é uma questão do 6º ano. Qual é a diferença entre a carta de reclamação e a carta de solicitação? Ok. 6º ano. A carta de reclamação, a pessoa vai escrever, né, para uma instituição que tem ali aquela questão da visibilidade, né? Ele vai escrever porque ele vai descrever um problema e ele quer a solução para aquele problema. Às vezes, até na própria carta, quem escreve, até dá a dica, né, para a solução do problema. Então, ele tem um problema, ele descreve aquele problema porque ele quer a solução para aquele problema. Então, às vezes, eu vou escrever para uma empresa de ônibus, porque os ônibus andam atrasando, os ônibus estão em mau estado, então eu quero a solução para aquele problema. A carta de solicitação, ela faz um pedido. Aí eu tenho assim uma espécie de carta comercial. São entre pessoas formais. Então eu faço um pedido. Pode ser, às vezes, um pedido de estágio. Então um aluno escreve para o diretor de uma escola pedindo para realizar um estágio. Então a solicitação ela faz um pedido. Ambas são cartas formais, né? Ok, professora. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é uma questão do 3º ano. O que seria a coesão por elipse? Bom, a coesão por elipse, ela também entra naquilo que nós falamos do uso ali, na verdade o objetivo dela
é o mesmo objetivo de quando nós usamos um pronome relativo ou um pronome demonstrativo. Evitar a repetição de alguma coisa que já foi dita anteriormente. Então, como que eu posso pensar a coesão por elipse? Pensa comigo a frase. A Maria foi ao mercado e conversou com uma amiga no caminho. Quem conversou com a amiga no caminho? Foi a Maria, porque a Maria é o sujeito da nossa oração. Porém, eu não repito o nome dela. Se eu quisesse, poderia. A Maria foi ao mercado e a Maria conversou com a amiga no caminho. Mas, como eu quero fazer um texto coeso, um texto com uma frase mais objetiva, eu vou fazer uma elipse. Eu vou esconder, então, este substantivo, né, o sujeito desta oração, que a pessoa já conhece, já sabe qual é, porque ela já viu ele antes, tá? Então, quando pensar em elipse, pensa nessa estrutura aí de que você vai esconder alguma palavrinha para poder evitar de repetir ela. Porém, gente, você não pode ir fazendo isso de qualquer maneira. Você precisa de saber se de fato aquela palavra que você está indo esconder ela é um substantivo, é um sujeito ou é uma palavra ali, uma expressão que já está dita no seu texto, que o leitor já vai saber qual é essa palavra que você está escondendo ali. Ok, obrigada, professor Magno. A nossa próxima questão é sobre a aula do 7º ano. Quais as subdivisões da resenha, professora Maria Alice? Nós até já comentamos, né, quando a gente falou sobre a diferença das resenhas. Então, nós temos, né, dentro dessa questão acadêmica, que o Magno falou muito bem, na escola, a gente costuma fazer na faculdade, né? Então, essa resenha acadêmica. Então, nós temos a resenha crítica, né? Que é aquela que vai ter esses juízos de valor, que vai ter essa análise do objeto cultural, vai apresentar essa obra, descrever, falar da estrutura, fazer essa análise, recomendar, né? Recomendar. Nós temos a resenha temática, né? Que é aquela que vai vai falar de vários objetos culturais com o mesmo tema. E nós temos a resenha descritiva, que nós não comentamos. É uma resenha sem o juízo de valor, que vai apenas descrever o objeto cultural. Ok, professora, obrigada. A nossa próxima questão é do 3º ano. Como a coesão e a coerência podem aparecer em uma questão do Enem? Importante essa pergunta aí para esse momento, né, professor? Importante, de verdade. Por quê? Como é bom enfatizar também que quando a gente analisa estes elementos relacionados à prova do Enem, não quer dizer que é só para a prova de linguagens. É para a prova de linguagens, de ciências humanas, de matemática, de ciências da natureza, porque todas as questões, elas são construídas por meio de um texto. E este texto, que está em qualquer uma das questões, ele precisa de ser muito bem interpretado. Então, se você for fazer, né, ali na prova de linguagens, vai cair especificamente algo, pode, né, cair especificamente algo sobre coesão e coerência. Normalmente, ela vai pedir para que você analise um texto e perceba quais são os problemas de coesão e os problemas de coerência que aquele texto apresenta, tá? Então, nas alternativas, é uma possibilidade, tá, gente? Há outras formas de construir essa questão. Mas, comumente, nas alternativas, os autores ali da questão, eles vão te dar algumas opções de momentos em que aquele texto poderia ter sido melhor construído, de forma relacionada à coesão, relacionada à coerência. E aí você precisa de fazer essa análise, tá? Não é tão comum cair os conceitos em si. Então, cair algo que você precisa de, por exemplo, descrever o que é a coesão e a coerência. Sempre vai cair dentro de um texto, vai cair de forma contextualizada. Por isso que é importante que você pesquise aí na internet opções de textos que tenham problemas tanto de coesão quanto de coerência. Porque dessa forma você vai treinar o seu cérebro
para poder achar esses problemas de forma contextualizada, ou seja, achar esses problemas dentro de um texto, tudo bem? Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é do 6º ano. O que é uma carta aberta? Olha, a carta aberta, ela é uma carta pública. A pessoa que escreve, ela vai divulgar essas cartas, né, nos veículos de comunicação e mesmo que ela seja direcionada para uma instituição, uma pessoa visando reclamar sobre alguma coisa ou fazer um pedido, ela vai ter esse público que vai ler e conhecer ali o conteúdo dessa carta. Então, é uma carta que ela tem uma preocupação mesmo de utilidade pública. Ok, professora, obrigada. A nossa próxima questão é para você, professor Magno. O que é variedade linguística? Variedade linguística é um assunto que eu amo discutir. E quando a gente pensa nesse conceito de variedade linguística, nós estamos falando primeiramente de uma língua só. Variedade linguística não é variedade de língua. Então, quando você ouvir sobre esse termo, sobre essa expressão variedade linguística, já pense que nós estamos tratando de uma língua só, no nosso caso, a língua portuguesa. E aí, a variedade linguística, ela entra em que patamar? Pensa comigo. A forma como o mineiro fala é ou não é diferente da forma como um baiano, como um carioca fala? Tem diferenças aí, não tem? Existem algumas palavras que nós usamos e eles não. Nós temos sotaque e eles também têm sotaque. Esses sotaques aí são diferentes. Tudo isso é a variedade. Por quê? Tanto aqui quanto na Bahia, quanto no Rio, nós falamos a mesma língua, a língua portuguesa. Porém, há variedades, olha aí. Há diferentes formas de se comunicar por meio dessa mesma língua. Isso aí é variedade linguística. A variedade linguística ela pode entrar também em outros patamares. Por exemplo, nós temos a língua padrão, a língua de prestígio, e nós temos a língua, né, a linguagem coloquial, essa linguagem aí que a gente vai usar no nosso dia a dia, que você usa com seus amigos. Variedade linguística também, formas diferentes de se usar a mesma língua. Nós temos a variedade em relação à idade, por exemplo. Talvez a sua avó fale algumas palavras que você não entenda e você fale também algumas palavras que ela não entenda, porque a idade é diferente. Então, ela vai utilizar palavras que nós já não utilizamos mais. E aí causa uma variedade. Tem a variedade em relação ao gênero também, né, professora? Então, às vezes, em um grupinho só de meninas, elas vão utilizar vocabulários, vão utilizar palavras ali que os meninos, se for um grupo só de meninos, eles não vão utilizar. Da mesma forma, em relação ao gênero, um grupo, por exemplo, de pessoas LGBTs vão utilizar já de outras palavras diferentes dessa que essas meninas ou que esses meninos utilizam. Tudo isso é a mesma língua, porém, formas diferentes de uso. Então, sintetizando, a variedade linguística são modos diferentes de se usar, de se comunicar por meio de uma mesma língua. O Magno, Dani, alunos, eu vou pedir permissão para contar uma coisa que aconteceu comigo logo quando eu entrei para a faculdade. Eu ficava tão preocupada, porque, né, eu sou assim, quase interior. Posso falar a cidade? Pode, fica à vontade. Eu sou de Sabará. Então, eu ficava tão preocupada de falar o roceiro, né, de falar o caipira. Então, quando eu fui para a faculdade, eu usava só a língua padrão culta. Então, era tudo, pronunciava muito tudo, certinho. né? Pronunciava todas as palavras e tal. Aí, uma vez, uma colega perguntou, você é de qual estado? Eu sou mineira. Falou, não parece. Porque na minha preocupação, eu perdi tudo aquilo que era do mineiro, né? Falar estrudia, falar menininho, falar onde, falar uai, né? Então, eu fiquei descaracterizada, né? Então, a gente só tem que saber, uma aula eu comentei sobre isso, né? A gente só tem que saber o contexto, onde falar, porque é como um guarda-roupa. Exatamente. E aí, mas não se descaracterizar, né? Não deixar esse jeitinho mineiro de falar, né? Isso mesmo. Tão bom, né, gente, esse jeito mineiro nosso de ser, né? Obrigada, professores.
Bom, estudante, acho que já praticamos bastante nesse bloco, hein? No próximo bloco teremos a participação da professora Ludmila Lima e da professora Maria Alice, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Magno e você, estudante, fique ligado aí. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta. Até já!